Olá, tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar aqui contando um pouquinho da minha história, do meu testemunho, que a transformação que Deus fez na minha vida para a honra e glória dele. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Valdir Carlos e aqui eu vou contar um pouquinho da minha história. No ano de 1987, eu nascia na cidade de Guarulhos, num lar conturbado, um lar muito desafiador para se viver. Meu avô e minha avó criavam na casa meu tio e minha tia e também a minha mãe, todos eles com problemas de saúde. Meu tio com problema de saúde mental, minha tia também com saúde mental e a minha mãe ali com crises e mais crises de ataques epiléticos. Ela tinha crises na época quase todos os dias. Foi criado naquele ambiente eu e mais 2 irmãos e também ali meus tios por meu avô e minha avó. E por que nós fomos criados naquele ambiente? Nós fomos criados porque minha mãe, ela havia se casado, havia se juntado com o meu pai, na época um alcoólatra, desde os 9 anos, também fumante, desde os 9 anos. E todas as vezes em que eles tinham conflito, brigavam, minha mãe vinha para casa da minha avó e minha mãe, então, ela fica definitivo com a minha avó, com todos eles ali, e a gente vai crescendo naquele ambiente, vendo brigas, vendo contritas, e não foi um ambiente bom para se viver. O tempo foi passando, minha mãe, quando eu já tinha por volta de 10 anos de idade, a minha mãe, ela conheceu um rapaz, um novo homem, e esse homem, ele nos convidou para morar em Itaquá. E quando a gente veio morar em Itaquá, as dificuldades da vida, trabalho, tudo, nós morávamos ali apenas em um cômodo de 3x3, sem banheiro, sem janela, sem nada, e ali foi o nosso ambiente. E quando a gente começou a trabalhar, começou a fazer as coisas ali para melhorar aquele ambiente de vida pra gente, o meu padrasto, na época era o único que trabalhava, ele ficou ruim da coluna, e na época eu já estava com 13 anos, e eu precisei aí trabalhar também para poder ajudar dentro de casa. E eu me lembro que naquela época, quando eu comecei a ganhar meus primeiros dinheiro, eu comecei a ajudar dentro de casa, tendo responsabilidade, mas também eu me senti um pouco empoderado para poder vencer uma outra coisa que tinha comigo. Para aqueles que me conhecem sabem que eu prego, para aqueles que me conhecem sabem que eu falo bastante mesmo, e antes também não era dessa forma. Porque na minha infância, desde o meu nascimento até os meus 12 anos de idade, eu tinha uma deficiência aqui, lábio leporino, e ele era aberto de um lado para o outro, e todas as vezes em que eu comia, todas as vezes que eu dava risada, abria, e as pessoas falavam, fecha a boca para comer, e eu não conseguia, porque a comida caía, porque o lábio abria de um lado para o outro. E então sofria bullying, várias crianças xingando, cuspindo em mim até essa certa idade. E até que em 1999, quando eu tinha 12 anos, foi feita uma cirurgia e o fechamento ali dessa deficiência que eu tinha. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu me senti empoderado e eu disse para mim mesmo, agora eu vou ser descolado, agora eu vou ser uma pessoa normal, eu vou fazer tudo o que eu não podia fazer. E aí eu comecei a achar que ser o cara descolado, ser o cara legal, seria beber, seria fumar, seria, ser aquela pessoa diferente, daqueles escondido ali no cantinho como eu era antes. E acabou que a partir dos meus 15 anos eu comecei a fumar, eu comecei a beber bastante, já comecei a usar drogas, E então, quando eu tenho 17 anos, eu já estava alcoólatra, e foi nesse ano que eu perdi meu pai. E depois que eu perdi meu pai, ele morava num barraquinho de madeira, isso já em Guarulhos, e eu estava lá morando com ele, só eu e ele deixou de herança aquele barraquinho de madeira para mim poder tomar conta. E eu entrei numa pré-depressão naquela época, após a morte do meu pai, e então eu já estava ali um alcoólatra, morando num barraquinho de madeira, achando que aquele ali era o paraíso para mim, porque literalmente quando a pessoa está doente,
num vício, numa situação dessa, ele não enxerga que ele está doente. Alguns parentes já queriam me internar, fazer algum processo ali de readaptação, levando no Alcoólicos Anônimos. Enfim, foi uma situação bem difícil, eu sempre dizendo que não queria, que não ia dar certo, as pessoas em volta, os vizinhos, todo mundo dizendo que eu não passaria dos 25 anos de idade. Eu lembro que nessa época eu não terminei os estudos, eu perdi 2 anos de escola, eu só queria saber de beber, eu tomava de 2 a 3 litros de pinga por dia, eu sentia as bochechas ali inchando e não ficava bêbado. E por incrível que pareça, eu estava precisando de trabalho, precisando de alguma coisa para me sustentar e ninguém queria confiar em mim, em dar uma credibilidade para mim, né, na época. E eu me lembro que algumas vezes eu passava muita fome e então eu tive uma outra opção de ir para as ruas para pegar ferro velho. E uma dessas épocas eu lembro que já estava quase 3 dias sem comer e então era o dia seguinte para a gente poder pegar ferro velho na rua e eu fiz ali um momento eu e Deus, só eu e Deus sabia de tudo aquilo. Eu me lembro que lá no passado eu vi a minha afinada avó lendo o terço, né, rezando ali o terço e orando por nós, e dizia ela também que no sábado não se trabalhava, no sábado não se fazia nada, e eu me lembro que eu fui para as ruas naquele dia para poder pegar ferro velho, só que o que eu tinha falado com Deus era o seguinte, eu disse: Deus, se o Senhor realmente existir, que amanhã o Senhor mate a minha fome.